Está direitinho? Estando na hora regimental, havendo quórum legal, suplicando proteção a Deus, dou por abertos os trabalhos dessa sessão da 8ª turma do Egrégio TRT das Minas Gerais. Cumprimento os colegas julgadores, a representante do Ministério Público, senhores advogados e servidores, e coloco de imediato em discussão e votação a ata da sessão anterior. Alguma objeção? De acordo. Ata aprovada à unanimidade. Algum registro? Bom, então vamos passar ao julgamento dos processos da pauta, observada a preferência regimental, especificamente quanto às sustentações orais à distância. Nós precisamos da conexão e, estando conectado, tem que se fazer a sustentação de imediato, que pode cair a conexão a qualquer momento, e isso vai atrapalhar o andamento da sessão. Então, ao pregão. Pauta de 8h30, processo de número 21 da pauta de 8h30. Processo de número 11.594/78 de 2016. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Congonhas. Recorrente Cláudio Josué de Queiroz e recorrido MR Logística S.A. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Para sustentação, direto do foro de Juiz de Fora, a doutora Paula, pela reclamada recorrida. Embora esse processo seja oriundo da vara de Congonhas, a sustentação está prevista para ser efetivada de Juiz de Fora. Eu consulto a doutora Paula Carrara, se está nos escutando. Ouço, excelência, perfeitamente. Perfeito. Bom, a ilustre advogada está sustentando pela MRS, a recorrida, é isso? Exatamente, excelência. Para facilitar o encadeamento da sustentação oral da ilustre advogada, eu vou ler a conclusão do voto. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante. É uma matéria ostensivamente ligada à complementação de aposentadoria, mas não são aqueles complementos, não. É a complementação em si mesmo. E o juiz de primeiro grau se deu por incompetente, eu estou confirmando e com a remessa dos autos à Justiça Comum. Por isso, eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento. A ilustre advogada quer sustentar? Excelência, eu gostaria de, pela ordem, aguardar eventual divergência. Doutor Sérgio? Eu estou de acordo. Doutora Ana Maria? De acordo. Então, o julgamento se desfecha nos termos do voto do relator, negando-se provimento ao recurso do reclamante recorrente. Eu cumprimento todos no foro de Juiz de Fora, desejo a todos um bom dia e vou cortar a conexão. Obrigada, excelência. Um bom dia a todos. Pregão o processo seguinte. Pauta de 8h32. Processo de número 15, da pauta de 8h32. Processo de número 10.756/54 de 2017. Processo proveniente da segunda vara do trabalho de João Molevade. Recorrente Samuel Silva Neto e ArcelorMittal Brasil S.A. E recorrido os mesmos. Relatora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Para sustentação direto do foro de Coronel Fabriciano, o doutor Rogério, pelo reclamante recorrente. Eu consulto o ilustre advogado diretamente do foro de Fabriciano, se está nos escutando e nos visualizando. Bom dia, excelência. Estou sim. Perfeito. Então, eu transfiro a presidência desse processo à doutora desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças, pois eu não participo deste julgamento. Doutora Ana. Bem, eu vou antecipar a conclusão do voto para auxiliar e facilitar a sustentação oral do nobre advogado. Eu conheço dos recursos ordinários. No mérito, provejo em parte o recurso do reclamante, para acrescer a condenação ou pagamento da hora intervalar, nos termos da súmula 437 do Colégio TST, devendo ser observados os dias efetivamente elaborados a se apurar mediante os cartões de ponto. Segundo, também provejo para acrescer a condenação as horas extras laboradas, assim consideradas aquelas excedentes à sexta diária, a se apurar nos cartões de ponto. Terceiro, defiro os respectivos reflexos das horas intervalares e horas extras em repouso semanal remunerado, férias 1/3, 10º, fundo de garantia 40%, aviso prévio. Quinto,
Determinar que seja considerado o divisor 180 para todos os fins de direito. Deverão ser aplicados adicionais de horas extras convencionais, quais sejam 60% até o limite de 20 horas extras mensais e 100% acima de 20 horas extras mensais, conforme cláusula 7ª do Acordo Coletivo de Trabalho, de 2013 a 2015, e a base de cálculo nos termos da súmula 264 do COLEN-TST. Nego o provimento ao recurso da reclamada. Declaro, para os fins do artigo 832, que das parcelas deferidas têm natureza indenizatória os reflexos em férias, 1/3, fundo de garantia, 40%. Eu fixo no valor a condenação em R$10.000, com custo de R$200. Doutor Rogério, o senhor quer manifestar? Tem a palavra. Não, estou de acordo, excelência. Bem, então, aguardando a primeira divergência, se for o caso. Excelentíssimo revisor, doutor Marlon. Estou de acordo. Excelentíssimo terceiro votante. Também de acordo. Então, proclamo-se o voto conforme o voto apresentado. Devolvo a presidência. Nós cortamos a conexão com o Fabriciano, cumprimentamos o ilustre advogado e os servidores. Pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h32, processo de número 5 da pauta de 8h32, processo de número 10.241.33 de 2017, processo proveniente da Vara do Trabalho de Lavras, recorrente Adriana Magalhães Ribeiro e Universidade Federal de Lavras, recorridos mesmos e Associação dos Usuários do Núcleo de Desenvolvimento Educacional. Relatora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças, segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas e terceiro votante, excelentíssimo desembargador Carlos Roberto Barbosa. Para sustentação direto do foro de Varginha, o doutor Tiago, pelo reclamado recorrido pela associação. O doutor Tiago, diretamente de Varginha, está nos escutando e nos vendo. Bom dia, excelências. Estou ouvindo perfeitamente. Bom, eu não participo desse julgamento, presidi-lo-á a desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Doutora Ana Maria. Bem, doutor Tiago, eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Bom dia a todos os presentes, senhores desembargadores, colegas advogados e todos os demais ouvintes. A questão trazida nestes autos refere-se, primeiramente, a uma questão de direito, invocada pela segunda reclamada, que se refere à questão da responsabilidade solidária ou não dessa segunda reclamada, que, conforme restou demonstrado nos autos, tinha total ingerência sobre a primeira reclamada. A existência da primeira reclamada se dava justamente para atender aos filhos de servidores da segunda reclamada. A primeira reclamada, desde a sua concepção, inclusive ela foi constituída pela segunda reclamada e durante toda a sua existência se manteve presente e atuante em decorrência sobre os auspícios da segunda reclamada. E durante todo esse período, seja por meio de auxílio financeiro, seja por meio de auxílio com estrutura, com local, tudo, a maioria dos valores e também da estrutura era viabilizada pela segunda reclamada. Isso durante ao longo de toda a existência da primeira reclamada. Após todos esses anos dessa relação mantida entre primeira e segunda reclamada, a segunda reclamada, simplesmente por uma questão política, decidiu que não mais iria prestar esse auxílio à primeira reclamada, que não mais iria auxiliar financeiramente, auxiliar com a cessão de um local, o espaço onde a primeira reclamada funcionava. E toda essa questão burocrática que envolveu a extinção da primeira reclamada e que chegou, inclusive, a inviabilizar a continuação da reclamada, se deu por ato da segunda reclamada.
sendo certo, Excelências, que estou comprovado nos autos, e inclusive foi reconhecido pelo juízo de primeira instância, essa total dependência, ingerência da segunda reclamada sobre a primeira. E isso, independente de qualquer questão que se possa alegar a respeito do princípio de ofensa ao princípio da legalidade, até mesmo porque a constituição da primeira reclamada foi pautada em base em decreto-lei vigente naquela época. Então, o surgimento da primeira reclamada e também a sua manutenção não ofendeu nenhum princípio da legalidade, que é uma das teses invocadas pela segunda reclamada. Outra questão, Excelência, que merece destaque é que o próprio estatuto da primeira reclamada continha a determinação de que só poderia ser diretor da primeira reclamada membro efetivo, servidor efetivo da segunda reclamada. Isso é uma prova cabal de ingerência da segunda reclamada, essa questão. Outro fato que também merece destaque, Excelência, seria essa questão de que a segunda reclamada, até mesmo tendo assinado um acordo de multa cooperação, que nada mais é para tentar mascarar a realidade que era vivenciada entre essas reclamadas, Excelência, que era, independente desse acordo, sempre funcionou assim. Antes desse acordo e depois desse acordo, sempre foi assim, de total dependência. No próprio acordo se verifica essa questão de ingerência, de que a segunda reclamada poderia, inclusive, solicitar contas da primeira reclamada. Então, todas as provas trazidas aos autos demonstram essa questão. Outro ponto que eu gostaria de tocar seria em relação ao recurso do reclamante, no ponto em que pretende a condenação de férias e de multa convencional. A questão de férias é simples porque a primeira reclamada juntou aos autos os comprovantes de pagamento de férias. E, por outro lado, conforme restou reconhecido na sentença de primeira instância, o reclamante, em momento algum, demonstrou, seja por meio de extrato bancário, seja por meio de prova testemunhal, atraso no pagamento de férias, Excelência. Então, não merece prosperar o recurso do reclamante nesse ponto. E no que se refere à questão da multa convencional, gostaria de destacar, chamar a atenção dessa turma julgadora, de que não houve nenhum descumprimento por parte da primeira reclamada no que se refere ao cumprimento de normas trabalhistas, do contrato de trabalho. Haja vista que, tendo sido rescindido o contrato de trabalho da reclamante, a reclamada liberou sim as guias, cumpriu todas as obrigações de fazer, deu baixa da carteira de trabalho. O que houve, Excelência, é que, em razão de toda essa situação que envolveu a extinção da primeira reclamada, que foi um ato que não dependeu totalmente dela, ela optou por fazer o desligamento da reclamante invocando força maior, até porque ela não estava preparada para extinguir suas atividades, em razão de toda essa questão que envolveu a extinção da primeira reclamada. Então, ela não deixou de dar baixa na carteira de trabalho, de liberar as guias, muito pelo contrário, ela fez tudo isso, só que com base na extinção por força maior, que é o entendimento da primeira reclamada, em razão de toda essa situação. Postas essas considerações, Excelência, peço que seja negado o provimento ao recurso do reclamante e também da reclamada. Obrigado. Bem, ouvi atentamente a sustentação. Aqui o recurso é da Universidade Federal de Lavras e também da reclamante Adriana Magalhães. Quem falou foi a Associação dos Usuários do Núcleo de Desenvolvimento Educacional. O que eu vi nesse processo é que nós temos um acordo de cooperação entre as duas reclamadas, a associação e a universidade. O objetivo
primeiro foi atender um decreto federal em que as instituições deveriam conceder educação ou a situação pré-escolar aos filhos dos funcionários dessa instituição. E depois isso foi crescendo para outras famílias também vinculadas à universidade. Chegou um certo momento, a universidade não pôde mais arcar com os custos dessa atividade até, digamos, benemérita, que veio de uma outra época, 1986, depois teve que extinguir esses aportes financeiros. A questão toda aqui é qual a responsabilidade da universidade. O juiz de primeiro grau fixou a responsabilidade como solidária. Eu entendo que a responsabilidade é subsidiária. Essa entidade, a associação, ela tem os seus aportes, que não são somente da universidade, e geria um bem comum, que era a educação dos filhos daquelas crianças que passavam pela educação daquela instituição. E, nessa situação, eu não vejo fraude para fixar a responsabilidade solidária da universidade. Então, estou dando um provimento parcial ao recurso da universidade para fixar a sua condenação somente subsidiária. Também temos no recurso da autora um pedido com relação a férias em atraso. Eram concedidas as férias, mas não eram pagas de forma antecedente. Então, eu estou deferindo a dobra, não as férias em dobro, somente a dobra das férias com um texto relativo aos anos de 2013, 2014, 2015. Também pede a reclamante uma multa convencional, que é aplicável integralmente, conforme o pedido. O aviso prévio, ela também pede que seja estendido, não entendi que não é o caso, né, o provimento a essa matéria. A reclamante também pede que seja majorado o percentual dos honorários advocatícios, que eu entendo que 15% está dentro do contexto. Então, em conclusão, eu conheço dos recursos ordinários. No mérito, eu nego provimento ao apelo da segunda reclamação. Não, eu estou dando um parcial provimento, só conferir aqui porque eu fiz uma alteração. Dou provimento parcial ao apelo da segunda reclamada para afastar a responsabilidade solidária e declarar a sua responsabilidade subsidiária. Dou provimento parcial ao recurso da autora para acrescer a condenação o pagamento da dobra das férias de 1/3 relativos aos anos 2013, 2014 e 2015. Também acrescer a condenação o pagamento de 3 multas convencionais, conforme dispostas na cláusula 59 da Convenção Coletiva de 2016 e 2018. Eu declaro que as parcelas têm natureza indenizatória e eu fixo no valor da condenação em R$20 mil, com custo de R$400. Esse meu voto, excelentíssimo revisor. Presidente, essa matéria já veio aqui recentemente. Eu fui relator de um processo semelhante e me lembro também que o presidente desembargador Márcio Ribeiro também o foi. Eu estou plenamente de acordo, é desta forma que entendi a matéria também. Excelentíssimo terceiro votante. Eu acompanho. Bem, então, proclama-se conforme o voto apresentado. Eu devolvo a presidência. Pregão, processo seguinte. Pauta de 8 e 33. Processo de número 35 da pauta de 8 e 33. Processo de número 12.295.56 de 2017. Processo proveniente da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia. Recorrente, Autotrans, Transportes Urbanos e Rodoviários Limitada. E recorrido, Adailva Antônia Pereira Freire.
Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Cécio da Silva Peçanha, também presidindo o julgamento. Para sustentação, direto do foro de Uberlândia, o doutor Rogério, pela reclamante recorrida, e presencial, o doutor Paulo de Tarso, pela reclamada recorrente. Eu consulto o ilustre advogado Dr. Paulo Rogério, diretamente de Uberlândia, se está nos escutando e nos visualizando. Sim, perfeitamente. Dr. Rogério Ribeiro. Perfeito. Então, são dois advogados, o Dr. Rogério falando pela recorrida, né, pela reclamante recorrida, e o Dr. Paulo pela reclamada recorrente. Eu não participo do julgamento, vai presidi-lo o desembargador Cécio da Silva Peçanha. Doutor Cécio. Com a palavra, o ilustre procurador da recorrente. Bom dia, senhor presidente, relator e demais componentes dessa turma. A questão aqui é uma estabilidade por aposentadoria que está prevista na convenção coletiva. A convenção prevê que, se o empregado tiver há 12 meses ou 24, dependendo do tempo de serviço, da aposentadoria, se comunicada essa intenção de se aposentar, e nessa condição ele terá direito à estabilidade até que ele se aposente. Esse caso aqui, a reclamante alega que ela já estaria em condição de se aposentar, mas ela foi dispensada e ela, em momento nenhum antes desse período, ela fez essa comunicação. A empresa concretizou a dispensa e aí, ou consultada, ou por qualquer motivo, ela ficou sabendo que poderia alegar essa aposentadoria e tentou fazer essa comunicação pós-dispensa. Ela conseguiu fazer através de um telegrama que chegou à empresa às 17h19, ou seja, claro, evidentemente que depois da dispensa, porque senão ela nem preocuparia com isso. E então Data Vênia deixou passar essa oportunidade, que inclusive teria que ter sido feita não na hora da dispensa, mas em junho de 2017, não em setembro de 2017, quando ela foi dispensada. Então, Data Vênia, aqui o caso tem que ser observado exatamente os termos da convenção, e a convenção exige essa comunicação prévia, e não uma comunicação pós. E, no caso, o juiz entendeu, mas a empresa poderia voltar atrás, mesmo tendo sido comunicada posteriormente. Data Vênia, a empresa ela tem sua organização, o empregado já estava dispensado, e não existe essa questão, porque Data Vênia, mais uma vez, entende a empresa que esse requisito, que ele é essencial, porque essa estabilidade, ela depende de uma má-fé, inclusive, da empresa dispensar, sabendo que o empregado está na condição de aposentado, de se aposentar. Existe essa intenção da empresa prejudicar. Por isso que existe a exigência. Senão não existiria exigência. A convenção constava lá. Se tiver 12 meses de se aposentar, pronto, ele tem estabilidade, pronto, acabou. Não. Existe a necessidade da comunicação. Então, se a comunicação, nesse caso aqui, foi feita depois, não tem como se entender por essa estabilidade. E vai além ainda, demonstrado no próprio recurso da empresa, que, com base nesses novos procedimentos, nova legislação a respeito da aposentadoria, a empregada, inclusive, já não teria nem o direito a se aposentar integralmente. Ela completaria 60 anos esse ano, e mais os 16 anos de contribuição, ela teria apenas 76 pontos, mas para a mulher, hoje, são 85 pontos. Então, inclusive, ela não estaria nessa condição de aposentar. Então, entende Data Vênia que não teria como se manter essa decisão, inclusive
consequência, esses danos morais que foram aplicados também em razão dessa dispensa, que data vênia, foi uma dispensa totalmente válida. Na época da dispensa, no momento da dispensa, a empresa não sabia que a empregada estava aposentando. Então, data vênia, foi totalmente válida essa dispensa, então teria que ser modificada a decisão no sentido de se reconhecer essa validade, dando provimento ao recurso para excluir essa reintegração, bem como os danos morais, a indenização referente aos danos morais. Obrigado. Com a palavra o advogado recorrido. É recorrida. Bom dia, novos julgadores. Inicialmente, gostaria de louvar o princípio do contraditório, que vai me permitir fazer frente às ponderações da reclamada. A reclamante informa ao nobre procurador, que sustentou que ela não estaria em condições de se aposentar, que já consta dos autos a carta de comunicação de deferimento da aposentadoria da autora, que aconteceu no dia 18 de junho. Então, a vontade, as condições para que a reclamante pudesse se aposentar, elas estavam muito claras desde o princípio. E retornando ao que consta do processo, informa ainda que a autora continuará pleiteando os pedidos constantes da inicial, dado que os objetos não se confundem. Aliás, conforme informado, a carta de concessão de aposentadoria por idade vem a robustecer o que foi exposto na inicial, fazendo em frente, inclusive, ao argumento das reclamadas em sede da defesa e o que foi repetido em recurso ordinário, o que foi demonstrado nas contrarrazões, repetição, aliás, muito simples, de que ela não conseguiria se aposentar. Então, ela informa que já conseguiu se aposentar. Até o momento, a empresa não cumpriu nem comprovou nos autos o cumprimento da liminar, razão pela qual a execução provisória continua, inclusive está com prazo de vista, para justificar por que não cumpriu a determinação judicial. E, aliás, gostaria de relembrar o que consta da sentença, num trecho específico, a página 607, em que o juiz sentenciante assim ponderou. Registro que a autora foi dispensada no mesmo dia que comunicou à rede de que a mesma iria se aposentar, ou seja, 22 de setembro de 2017, não havendo nos autos notícia de qual ato ocorreu em primeiro lugar, já que o termo de dispensa de folha 274 não sinaliza o horário em que a autora foi dispensada, ao contrário do telegrama de folha 310, que foi recebido às 17h19, sim, mas não foi impugnado pela reclamada. Então, não cabe agora impugnar isso. No entanto, as questões são irrelevantes, isso o juiz sentenciante falando, uma vez que a dispensa ocorreu sem um pré-aviso legal 22 de novembro de 2017. A convenção coletiva não exige que a comunicação da intenção de se aposentar aconteça com 12 meses de antecedência, mas sim com anterior à dispensa. Como não houve esse prévio aviso da reclamada, então a dispensa é ilegal. Na oportunidade ainda, impugna a alegação que veio da tribuna de que o envio do telegrama teria sido feito após orientação, mas não se pode condenar reclamante por procurar seus direitos. Então, reitera que ela está aposentada, mas continua a pleitear seus direitos, ela continua a trabalhar, mesmo que o plano de saúde não tenha sido restabelecido nos mesmos moldes, conforme foi determinado. E consta ainda dos autos uma suposta férias, que ela teria sido colocada em férias, mas não consta também dos autos a comunicação de férias. Então, enquanto ela estava trabalhando, batendo ponto, lá, desempenhando seu labor, ela estava de férias, a empresa não comunicou. Então, assim, foi uma alegação muito conveniente para tentar destruir os direitos da reclamante. Então, essa é a sustentação da trabalhadora pelo provimento dos pedidos da inicial, o prosseguimento da execução provisória e a recusa de todos os pedidos da reclamada. Com a palavra o relator. Não, senhor presidente, cumprimento a ambos os advogados que sustentaram. Bom, a matéria foi bem explicada pelos eminentes procuradores.
existe uma previsão normativa de garantia, de uma garantia de emprego pré-aposentadoria, né, que um período de 1 ano que antecedesse ou que antecede a aquisição do direito de se aposentar. Está claro no processo que há a carta de concessão de aposentadoria, que foi emitida em 18/6, que veio aos autos como documento novo. Está incontroverso que ela, portanto, faz jus a esta aposentadoria. O fato é que ela foi dispensada, e nesta data da dispensa, ela deu ciência à empregadora disto, que ela tinha esse direito. A questão é de se interpretar que se havia exigência prévia desta comunicação, assim, eu até presumo que, para a empresa não dispensar, evidentemente que ela tinha que saber que a pessoa está prestes a se aposentar, porque aí incide o instrumento normativo. Mas o fato de ter praticado o ato de dispensa e, neste momento, ser avisado, olha, eu não posso, porque eu faço jus à garantia, eu faço jus já à aposentadoria, isto exclui o direito dela a esta garantia prevista na norma coletiva. Doutor Paulo, me parece que não exclui, porque o instrumento normativo não exclui. A única coisa, o instrumento normativo só exclui em caso de força maior ou justa causa. Então, a interpretação que se faz nesse sentido é restritivo, pelo menos do meu ponto de vista, é de restrição, porque o instrumento normativo veio para garantir um plus, né? Então, esse plus que é garantido, ele tem que ser interpretado da forma que convém, né, a uma melhor garantia. De modo que eu peço vênia a sustentação oral da empresa, mas eu estou entendendo que a sentença está correta nesse aspecto, sabe? Assim, eu estou só propondo aqui dar um provimento para esclarecer que a dedução dos valores já pagos pela reatítulo da rescisão contratual deverá ser realizado quando da execução, que é o pagamento do crédito devido ao reclamante, porque há um pedido de esclarecimento disso no recurso da empresa. Então, senhor presidente, esta é a minha decisão, que eu encaminho. Tem uma reconvenção feita pela empresa, porque o reclamante tinha ajuizado uma demanda e não compareceu, foi arquivado e foi condenado a honorários advocatícios na ordem de R$700 e poucos. A empresa quer que esses honorários sejam aqui cobrados, né, nesta ação. Eu estou entendendo que não, que isso tem que ser discutido nesta ação lá, né? Eu estou argumentando aqui, fundamentando nesse sentido, que não tem jeito de eu pegar algo de um processo específico e transpor para o outro. É um procedimento que tem que ser cobrado lá naquele processo. Então, é meu voto nesse sentido. Excelência, a respeito de um fato, é questão de fato. Matéria de fato, doutor? Matéria de fato. Como foi levado em consideração esse fato novo, então, se não seria o caso de, então, estabelecer essa garantia de emprego até, efetivamente, apenas até a aposentadoria, ou seja, até junho de 2018, e não para frente, já que ele já se aposentou e já está se levando em consideração um fato novo aí que a empresa nem considerou no recurso dela. Relator, altera o voto ou mantém? Não, eu vou manter, senhor presidente. Eu vou manter, tal como perfeitamente. Em primeiro grau. Doutor Carlos Alberto. Cumprimentar também os ilustres advogados, nobre relator. Eu, particularmente, entendo que deva ser observado o teor da norma convencional, que exige a comunicação, mas, como foi colocado pelo ilustre advogado da parte autora, coincide datas do telegrama, em observância à norma convencional, e o aviso prévio indenizado. Então, essa discussão, acho que essa comunicação ela não é posterior. Houve coincidência de datas de denúncia do contrato e de comunicação do empregado, observando a cláusula convencional. E esse período do aviso, ele é tempo de trabalho. Então, acho que, nesse aspecto, foi observada a norma convencional. Essa é a discussão que realmente a empresa apresenta de uma forma mais incisiva para retirar esse benefício convencional.
Os demais, essa outra discussão, quanto já e aqui tem prova nos autos que foi concedida realmente a aposentadoria, e o que o ilustre advogado traz da tribuna agora, que haja uma limitação, isso acho que vai ser automático, porque a norma convencional é nesse sentido. Na hora de se estabelecer isso, se ela já concedeu, se já foi implementado esse direito, automaticamente ela deixa de ter uma garantia de emprego, porque a garantia de emprego é específica desse aspecto. Não vislumbro dificuldade nisso na fase de apuração e quando a empresa vai poder denunciar o contrato, vai poder fazer a nova denúncia. Então, esse processo aqui, ao final, vai chegar mesmo nos valores que têm que ser apurados, desde a dispensa até esse, com a compensação, ou a dedução que já está sendo concedida no voto. O que eu tenho realmente de divergência nesses casos específicos, e nesse também, até de uma maneira mais, me parece mais transparente, é que eu não defiro indenização por dano moral nesses casos. Há uma discussão aqui, não vejo abuso de direito, data vênia, e, por isso, a minha respeitosa divergência é de excluir essa indenização por dano moral. Quanto ao mais, eu estou de acordo. Vou pedir vênia de divergência, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator, tal como prolatado, em todos os seus termos. No tocante à questão da comunicação, conforme já consta na sentença e também citado no voto do relator, a cláusula 35 da Convenção Coletiva, ela assegura a garantia de emprego nos últimos 12 meses anteriores à aposentadoria, quando contar com 5 anos de serviço prestado ao empregador, levante-se a garantia para 24 meses, quanto tempo se foi igual ao superior a 10 anos, desde que o empregado dê ciência ao empregador por escrito de que irá aposentar-se no termo da garantia, ficando excluídas garantias, hipótese de dispensa, falta grave, ou motivo de força maior devidamente comprovado. A questão que a reclamada põe é que essa comunicação tem que ser prévia, anterior à dispensa. Essa disposição pode ser interpretativa, mas ela não está na cláusula. A redação da cláusula é essa que eu li, desde que dê ciência ao empregador por escrito. Essa é a primeira questão. Mas ainda que assim não fosse, né, aqui tem um problema sério, porque tanto o comunicado de dispensa, um aviso prévio, que está nos autos folhas 275 e que não tem assinatura da reclamante, mas esse aviso prévio é datado da mesma data do telegrama 22/9. Só que esse aviso prévio não tem o horário que ele foi entregue. Por outro lado, o telegrama fornecido para o reclamante tem a mesma data e tem um horário. Ou seja, efetivamente, nós temos aqui um comunicado de dispensa e um comunicado de garantia de emprego na mesma data. A questão esse comunicado tem que ter ser antes? A cláusula não diz que tem que ser antes, diz que tem que ser comunicado por escrito. Quer dizer, se ele foi comunicado por escrito, eu estou entendendo que foi atendido o disposto na norma. E ainda que assim não fosse, não tem a comprovação de que o aviso prévio foi dado anteriormente à data de recebimento do telegrama, porque isso nos aprova a data máxima seria do empregador e não do empregado. Portanto, eu estou acompanhando o relator integralmente, inclusive no dano moral. Senhor presidente, só sobre a questão da indenização por danos morais, porque a essa situação se agrega ao problema do plano de saúde, que o empregado tem esse benefício do plano de saúde, e tem notícia no processo que o marido da reclamante estava com um problema sério de saúde, precisando, inclusive, de um tratamento, etc. Então, tem uma complexidade maior. É nesse sentido que eu enxerguei a situação, só para justificar. Então, assim se decide, por maioria, nos termos do voto do relator vencido, doutor Carlos Roberto, tocante ao dano moral. Obrigado. Corta a conexão. Me despeço do foro local, e peço que seja cortada a conexão, e despeço do ilustre procurador e devolvo a presidência ao doutor Márcio. Pregar um processo seguinte entre os advogados presentes. Pauta de 8 e 31. Processo de número 33 da pauta de 8 e 31. Processo de número 11.338.29 de 2016. Processo proveniente da 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Agravante, Paulo Campos da Silva. E agravados, Certex Industrial Têxtil S.A., mais outros. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Segundo votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Inscrito para sustentar o doutor Aristides pelas agravadas. O procurador está presente? Vai só assistir.
Perfeito? Perfeitamente. O procurador vai só assistir. Aqui é um agravo de petição, e são dois os pontos, a questão de reflexo salário por fora em fundo de garantia de 40% e a questão do repouso, salário por fora. Eu estou entendendo que, no tocante ao reflexo reflexo dos salários por fora em fundo de garantia, o agravante tem razão, porque eu verifiquei que o laudo pericial, os cálculos periciais, e a sentença determinou, o comando exequente foi que reflexo da comissão da folha 3.500 mensais. E o valor apontado pelo perito tem meses que ele colocou o valor com base de cálculo menor, por exemplo. Em vez de ele colocar 3.500, ele vem todos os meses, mas em alguns meses, por exemplo, dezembro de 99, ele colocou 2.216. Janeiro, 1.516, janeiro de 2000. Abril de 2001, 2.333, ou seja, ele não observou que tinha sido determinado no comando exequente. Estou entendendo que tem razão o reclamante, o agravante nesse aspecto. No tocante à questão do repouso, eu estou entendendo que as alegações do recorrente configuram inovação ecussal, pois a incorreção de apuração do reflexo foi em repouso semanal não foi objeto de impugnação à sentença de liquidação apresentada. Portanto, ele não tem razão. A questão do IPCA também inovação ecussal. Eu estou, em resumo, meu voto é no sentido de conhecer do agravo de petição interposto pelo exequente e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar a retificação dos cálculos, para que a apuração dos reflexos salário por fora em fundo de garantia mais 40%, observe como base de cálculo o salário da folha de R$ 3.500 por todo o período contratual. Estou fixando as custas no valor de R$ 44,26 pela executada. Doutora Ana Maria? Estou de acordo. Doutor Zé Marlon? Acompanho. Então, decisão por unanimidade, não temos voto relator. Bom dia, doutor. Pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h31, processo de número 8, processo de número 10.291 de 2018, processo proveniente da 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Júlia Cristina Faleiro Urbano, e recorrido, Hipofarma, Instituto de Hipodermia e Farmácia Limitada. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Segundo votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Mori Rebouças. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Inscritos para sustentar a doutora Júlia, pelo recorrente, e o doutor André, pela recorrida. Doutor César presidindo. Os advogados estão presentes? Estão presentes. O André está. Só vou acompanhar. O André está para A procuradora... A recorrente, a advogada que é recorrente, que é a própria, ela vai só acompanhar, não vai assistir. Só assistir. E o advogado da recorrida está presente. Eu vou adiantar a conclusão. A questão é a seguinte: há aqui uma preliminar de nulidade de sentença de oficiamento de defeito em fase da contradita, uma discussão sobre o acolhimento da contradita da testemunha Ludmila Karen, e a questão central, que é a questão da equiparação salarial. Meu voto está sendo no seguinte sentido: de conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante, e, no mérito, eu dou parcial provimento ao apelo para afastar a contradita reconhecida em primeiro grau em relação ao informante Ludmila Karen de Miranda. No entanto, quanto ao mérito, eu mantenho a decisão de origem, adotando como razões e os fundamentos da sentença, conforme a autorização do artigo 895, inciso 4, com acréscimo de fundamentos. Eu só esclareço que, no tocante à contradita de testemunha, para a questão do cesseio, porque não permitiu o contraditório, foi dado vista à parte contrária, tenho que não tem razão. Mas, no tocante à contradita, eu analisei a documentação acostada e eu estou entendendo que para comprovar a existência de amizade íntima entre a reclamante e a testemunha, a documentação acostada é uma fotografia tirada em evento social e uma peça profissional assinada em conjunto. Estou entendendo que isso por si só não dá para caracterizar a suspeição de testemunha. Então, estou afastando, mas no tocante à equiparação salarial, estou entendendo que a reclamante não tem razão, faço os elementos de prova, inclusive com depoimento dessa testemunha, Karen, que o juiz levou em consideração e que eu também estou levando em consideração. Doutor, se tiver de interesse, pode fazer sustentação, não? Então, eu vou só concluir, porque aqui a testemunha, ao prestar depoimento, que é a própria paradigma, ela demonstra que, efetivamente, ela fazia atividades que a reclamante não fazia. Portanto, minha proposta, meu voto é nesse sentido. Doutora Ana?
Estou de acordo. Doutor Zé Mário? Eu também estou acompanhando, porque tem uma diferença de responsabilidades, né, entre os dois, entre o paradigma e a reclamante, de modo que a equiparação salarial supõe absoluta identidade de função, né? E aqui não tem. Eu estou, então, de acordo com o voto, senhor presidente. Então, assim se decide unanimidade, nós temos do voto relator. Bom dia, doutor. Pregar um processo seguinte. Pauta de 8h32. Processo de número 22 da pauta de 8h32. Processo de número 11.034/85 de 2016. Processo proveniente da 4ª Vara do Trabalho de Uberaba. Recorrente, Native, Distribuidora de Veículos Limitada. E recorrido, Marco Túlio Rodrigues Santos. Relatora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Para sustentação, o doutor Hugo, pela reclamada recorrente. Doutora Ana, presidindo. Doutor Hugo, com a palavra. Excelentíssima desembargadora presidente, demais pares aqui presentes, bom dia. A principal resignação da reclamada hora recorrente diz respeito ao reconhecimento de insalubridade. O meritíssimo juiz de primeira instância deferiu a realização de uma perícia. Essa perícia, na data em que foi realizada, não pôde fazer o exame in loco, tendo em vista que as instalações da reclamada estavam em reforma. Ela se baseou apenas em informações que teriam sido prestadas por testemunhas, inclusive por uma chamada Dante. O entendimento da reclamada é que houve um cerceamento de defesa porque a prova pericial, que se limitou à oitiva e coleta de informações, deixou de ser técnica. Ora, ele buscou informações sem que os informantes estivessem devidamente compromissados. Se a prova pericial se baseou na coleta de depoimentos de pessoas, ela deveria ter sido dirigida pelo meritíssimo juiz de primeira instância, e não pelo perito, que, de técnico, efetivamente, nada fez. Eu chamo a atenção que o douto perito, com base em supostas informações que lhe foram prestadas, atestou que o reclamante estava em contato com óleo e graxa diariamente. A única testemunha ouvida no processo, testemunha rolada pela reclamada, senhor Dante, que também foi declinado pelo perito como informante, em seu depoimento atestou que o reclamante estava em contato com óleo e graxa por no máximo 2 vezes por mês. Outra situação da perícia é que ela estabelece que a insalubridade é de grau médio ou máximo. Ela não é conclusiva. O meritíssimo juiz acaba condenando a reclamada ao pagamento de insalubridade ao grau máximo com base no princípio da norma mais favorável ao reclamante. Data vênia, o princípio da norma mais favorável ao reclamante poderia ser aplicável na existência de 2 leis que regissem a mesma matéria, com base num contrato de trabalho, ou na convenção coletiva, ou no acordo coletivo antes da reforma, mas não para interpretar fato. Fato é um único. E o fato será interpretado de acordo com o ônus da prova. O meritíssimo juiz, a perícia deveria ter esclarecido. A insalubridade é média ou máxima? E, sendo inconclusiva a data vênia, me parece que o processo necessita de maiores esclarecimentos. Embora o recurso ordinário não pugne expressamente pela nulidade da decisão, eu acho que seria o entendimento, data vênia, a gente é contratado apenas para fazer o acompanhamento recursal, mas eu acho que seria o entendimento o mais razoável seria retornar o processo à primeira instância, a fim de que fossem esclarecidas essas circunstâncias. E, especialmente, que o perito tivesse oportunidade de fazer a perícia com as instalações da reclamada em pleno funcionamento, e não apenas ouvindo pessoas que, posteriormente, compareceram em juízo, estando devidamente compromissadas e prestaram depoimentos diferentes. Então, é nesses termos, desembargadora relatora, que a reclamada, respeitosamente, pede provimento ao seu recurso, que
Se não for para excluir a insalubridade, como de fato está pedido aqui no recurso ordinário, que seja para cassar a sentença, a fim de que a perícia seja melhor esclarecida. Eu, particularmente, examinando o processo, tive sérias dúvidas sobre a sua conclusão. Obrigado pela atenção. A questão principal é realmente o adicional de insalubridade. Eu tive até o cuidado de imprimir o laudo pericial para poder tê-lo mais em mãos, mas, pelo laudo, o ambiente onde foi apurado, onde foi vistoriado, onde foi visitado pelo perito, estava em funcionamento. Agora, por que são insalubridade em grau máximo e em grau médio? Porque é o agente químico. São os vários agentes químicos que o reclamante tinha o contato. Então, são vários. Ele não falou e, ou, depende. Não. Ele falou e. Ele tem adicional em grau médio por determinados produtos químicos e de insalubridade em grau máximo, que são aqueles cancerígenos, por outros tantos materiais. Então, não tem nenhuma dúvida. A perícia não é inconclusiva, ela é conclusiva, ela faz o estudo sobre os equipamentos de proteção individual que não foram suficientes para neutralizar esses agentes químicos a que o reclamante estava exposto. Então, com relação à insalubridade, não tem questão, dúvida, a sentença foi bem colocada com fundamento no laudo pericial, né, de folhas 561, 578, que verificou as funções do reclamante como mecânico em atividade mecânica preventiva e corretiva. Também tem uma questão reclamada com relação às horas extras, mas em virtude da insalubridade, o banco de horas ficou comprometido. E com relação ao fundo de garantia, que a condenação foi em diferenças. Né? Aí será um caso de constatação quando da liquidação. Então, em conclusão, conheço o recurso deposto pela reclamada no mérito, eu nego o provimento. Excelentíssimo revisor. Presidente, me parece que o ilustre procurador questiona a consistência do laudo e diz, esse laudo não tem serventia. A audiência foi encerrada sem qualquer manifestação contrária a esse laudo. Na verdade, foi até o próprio reclamante que queria ouvir mais uma testemunha em razão do depoimento da testemunha ouvida a rogo da empresa, que o reclamante queria ouvir uma testemunha e o juiz indeferiu. E interessante que essa testemunha ouvida a rogo da empresa me parece que até exerce uma função de confiança lá. E ela reconhece, essa testemunha parcialmente, que pelo menos tantos 2 ou 3 vezes no mês ou na semana, o reclamante lidava com graxa, esse tipo de coisa. Hidrocarboneto aromático é cancerígeno. Agora, o perito diz que obteve os dados necessários para a elaboração do laudo, realizando visita e inspeção técnica nas áreas da empresa em Uberaba, etc., etc. E fala ainda, utilizou da sua experiência, do PPRA da Ré, etc., etc. Depois descreve as atividades que o reclamante elaborou nos cargos de auxiliar de mecânico, depois mecânico, no setor de oficina de manutenção mecânica da reclamada. Nessas funções, cabia a ele realizar serviço de manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículo. Na minha experiência de magistrado, todos os mecânicos, todos, em que houve pedido e houve a realização de laudo mecânico, havia insalubridade em grau máximo. Exatamente o que mexe com graxa. Não tem jeito de ser diferente. Quer dizer, desde que não use o EPI, chama lá, o creme protetor lá, etc. De modo que eu peço vênia, mas eu acompanho a relatora. Excelentíssimo terceiro votante. Também vou cumprimentar o advogado, mas eu não vislumbrei nenhuma irregularidade na prova pericial. O perito ele faz essa distinção, que tem muita discussão sobre manipulação desses agentes dos óleos minerais, que a norma fala em manipulação, ele faz uma distinção entre emprego e operação.
para a operação, ele estabelece, de acordo com a norma regulamentar, o percentual de 40%. Realmente não tem essa regularidade. O fato de se trabalhar como mecânico, em tese, dá direito, mas quando se usa o equipamento de proteção, há neutralização desse agente. E, no caso específico dos autos, o juízo, já de primeiro grau, já determinou a exclusão do pagamento quando a empresa passou a fornecer o creme. Estou entendendo que o processo está regular, até mesmo não é objeto de recurso uma nulidade processual, como o próprio advogado já colocou as limitações dele na tribuna. Vou pedir vênia e vou acompanhar integralmente. Então, proclamo-se conforme o voto apresentado. Devolvo a presidência. Obrigado. Bom dia. Pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h32, processo de número 38. 38 da pauta, processo de número 11.844, 17 de 2016. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Caxambu. Recorrente, Caixa Econômica Federal. E recorrida, Maria Aparecida Vitor Silva. Relatora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Para sustentação, doutor Marcos Augustos, pela reclamante recorrida. Doutora Ana, preside. Com a palavra, o doutor Marcos Augusto. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, egrégia turma. O recurso da reclamada deve ser integralmente desprovido. A presente lide diz respeito ao pagamento do adicional quebra de caixa, e essa matéria já foi analisada por esta egrégia turma em outras ocasiões. Cabendo aqui citar 2 processos contra a mesma reclamada, com a mesma configuração fática e jurídica, em que esta egrégia turma decidiu no sentido de que a gratificação de função não se confunde com a verba quebra de caixa por sua natureza e finalidades distintas, já que a parcela quebra de caixa visa cobrir eventual diferença de valores apurada no fechamento do caixa, enquanto a gratificação de função ou de caixa remunera o exercício de função sob o aspecto da exigência de maior responsabilidade do cargo. São os processos de número 10.345, 2017, 036 e 11.370, 2016, 0.109, da Lavra dos Excelentíssimos Desembargadores José Marlon de Freitas e Márcio Ribeiro do Vale. Eu peço vênia para ler uma das emendas. É possível o recebimento acumulado da gratificação pelo exercício da função de caixa com adicional de quebra de caixa. É que essas parcelas têm natureza jurídica distinta, enquanto a quebra de caixa constitui um valor adicional quitado de forma específica para os empregados que manuseiam o numerário, tendo por finalidade recompensar eventuais perdas decorrentes de descontos efetuados por diferenças existentes no fechamento do caixa e na contagem final de numerário decorrente das atividades diárias. A gratificação de caixa visa remunerar o trabalhador pelo exercício de função de maior complexidade. Por terem natureza jurídica diversa, é perfeitamente viável o pagamento acumulado dessas 2 verbas. Conclusão que não é modificada pelo regramento interno da CEF, publicado em 23/3/2018. Crescente-se, egrégia turma, que não cabe invocar o teor do item 3.5.3 do RH 060, no sentido de vedar a percepção de quebra de caixa por empregado designado para exercício de cargo em comissão função de confiança, ao argumento de que a reclamante no exercício da função de caixa titulariza cargo comissionado. Com efeito, o item 6 da súmula 102 do Colene TST é claro, ao dispor que o caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce cargo de confiança. Ressalta-se que o pagamento adicional de quebra de caixa está previsto no normativo RH 053. Essa norma, a tratar da remuneração mensal do empregado da caixa, estabelece a possibilidade de pagamento de quebra de caixa juntamente com a gratificação pelo exercício do cargo em comissão, nos seguintes termos: o empregado,
quando no exercício das atividades inerentes à quebra de caixa, perceberá valor adicional específico a esse título. De forma coerente com essas considerações, não consta na norma interna RH 053 impedimento à acumulação de gratificação de função com adicional quebra de caixa. Logo, pelo teor do item 8 do RH 053, nota-se claramente que o empregado pode acumular a gratificação de função com a quebra de caixa, especialmente porque a disposição regulamentar estabelece no item 8.4 o pagamento da quebra de caixa como um valor adicional às parcelas dos itens previstos, os itens anteriores, incluindo-se a gratificação pelo exercício do cargo em comissão previsto no item 8.2.1. Note-se que, assim como no item 8.4 do RH 053, a parcela quebra de caixa está relacionada na RH 060 de forma vinculada ao exercício efetivo da função de caixa, com o objetivo de remunerar o risco natural dos erros no caixa. Igualmente, a norma interna, RH 115, prevê no item 3 que a remuneração mensal do empregado será composta, além do salário padrão e função de confiança, de parcela quebra de caixa, item 3.3.1.4, devida pelo exercício das atividades de quebra de caixa relacionadas no RH 060, podendo ser remunerada, inclusive, por fração de hora trabalhada. Diante disso, dúvida não há de que a parcela quebra de caixa é devida à autora pelo manuseio numerário e possibilidade de descontos pelas eventuais diferenças apuradas a ser recebida de forma acumulada com a gratificação de função, que apenas remunera a maior responsabilidade do cargo na forma como autorizado no RH 115 e RH 053. Posto isso, espera que se negue provimento ao recurso da reclamada. Cumprimento o advogado, porque bem delineou a questão. A posição defendida da tribuna realmente consta como votos do excelentíssimo revisor, doutor Marlon. Também temos votos nesse sentido do presidente, excelentíssimo doutor Márcio. Agora, se o senhor bem observou, eu também já tenho votos em outra composição, em que eu entendo que essa verba ela não pode ser cumulativa. E o meu voto é nesse sentido, com relação à impossibilidade, com fundamento nas próprias normas que o senhor já citou, não vou, eu me dispenso de citá-las novamente, com os fundamentos que também já são conhecidos. Então, eu conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada, exceto com relação à concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à autora, no mérito do provimento ao apelo para excluir da condenação o pagamento da parcela denominada quebra de caixa, bem como os reflexos. Em consequência, também ficam excluídos da condenação o pagamento de honorários advocatícios pela reclamada e a obrigação de repasse à FUNCEF de parcelas decorrentes da condenação. Fica prejudicado o exame da matéria relativa à correção monetária. Eu inverto os ônus da sucumbência com custos processuais a cargo da reclamante no importe de R$ 600, fixada sobre o valor atribuído à causa, R$ 30 mil. Excelentíssimo revisor. Presidente, o doutor Marcos Augusto já acabou de ler aí os fundamentos pelos quais eu entendo que essa verba é devida e acumulável com uma outra parcela, né, que eles percebem, né, da função comissionada. Porque, dada a característica e a especificidade desta parcela, que é exatamente de possibilitar, naqueles momentos em que falta dinheiro no caixa, ele responder por isso, etc. Ao entendimento que o item 8.4 do regulamento lá, RH, não veda isso, pelo contrário, há uma previsão expressa. De modo que eu também vou me abster de tecer maiores considerações, porque o doutor Marcos Augusto já as conhece, de modo que eu peço vênia e faço essa pequena divergência. Então, o excelentíssimo terceiro votante vai decidir essa questão. É uma matéria recorrente, o advogado já conhece, já votei nesses casos.
O meu entendimento é que essa disposição do RH, especificamente o 3.53, veda essa acumulação, é específica, a quebra de caixa não pode ser percebida para o empregado que exerce no exercício de cargo de comissão ou função de confiança. Se colocou da tribuna o entendimento do TST, que está na súmula 102, mas, para mim, especificamente, aquele entendimento lá é específico para a jornada de trabalho, e tanto assim que ele faz remissões constantemente ao 224. A matéria, realmente, ela é muito controvertida no nosso regional, há decisões nos dois sentidos. Na própria turma há entendimentos, me parece que até na composição original prevalece a tese que a parte autora defende, mas eu, data vênia desses entendimentos, eu entendo que não é possível essa percepção acumulada. O empregado já recebe uma gratificação e é caixa executivo. E ele, na função de caixa executivo, ele recebe essa gratificação exatamente por isso. Querer receber uma quebra de caixa exatamente pelo exercício da função de caixa, eu acho que não é possível. Por isso, data vênia da divergência, eu vou acompanhar a relatora. Então, proclama-se, por maioria, vencido o excelentíssimo revisor, o voto conforme proclamado pela relatora. Okay. Devolvo a presidência. Doutor. Pregão processo. Obrigado, bom dia. Obrigado. Uma preferência regimental, advogado de fora de Belo Horizonte. Do processo 27, continuamos na pauta de 8h32. Processo de número 27 da pauta. Processo de número 11.371.80 de 2017. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Guanhães. Recorrente, Anglo-América Minério de Ferro Brasil S.A. E recorrido, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração Mineral e de Pesquisas. Relatora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Escrito para sustentar, o doutor Henrique, pela reclamante recorrente, pelo sindicato. Desembargadora Ana Maria, presidindo. Eu vou antecipar a conclusão para facilitar a sustentação. Eu conheço o recurso ordinário apresentado pela reclamada e, no mérito, eu dou-lhe um parcial provimento para afastar a concessão do benefício da gratuidade judiciária ao sindicato autor. Esse é o meu voto. Com a palavra. Primeiramente, bom dia a todos, especialmente ao senhora relatora e o presidente que estão compondo a mesa hoje. A respeito do voto foi parcial sobre a justiça gratuita do sindicato, eu acredito, com todo respeito e todo zelo, com essa nova reforma trabalhista, da qual a contribuição hoje é facultativa e não mais compulsiva. Então, eu gostaria que, porventura, pudesse fornecer essa justiça gratuita, haja vista que a ferramenta que hoje nós temos são as ações ordinárias e a ação civil pública por substituição processual. Apesar de ser uma ação civil pública que, por próprio traço na própria legislação a isenção de custas, mas, mesmo assim, a gente vem reiterando essa forma de estar pleiteando, sim, essa justiça gratuita, porque é uma forma agora mais incisiva que nós temos para atuar. E o sindicato atuante, que estão a cada dia vindo no tribunal, buscando recurso, defendendo realmente a categoria e não apenas só vivendo apenas só de contribuição sindical, a gente vem, de uma forma ou outra, sempre nessa luta, né, de forma aguerrida, pleiteando os direitos dos substituídos. Assim, a gente vem clamando a justiça gratuita, haja vista da especialidade dessa ação, devido por ter sido uma ação civil pública que tem caráter mandamental. A questão da gratuidade, eu vi e revi, o problema é que não tenho prova de que o sindicato é pobre. Ou seria uma condição de pobreza o fato de ter perdido agora, tão recentemente, a contribuição sindical. Então, por
mais esse acréscimo de fundamento, eu vou manter o voto. Excelentíssimo revisor. Eu também, até agora, e esse processo também se refere a um tempo anterior, e que o entendimento de que a chamado imposto sindical é facultativo agora, né? E a demanda no período passado. Agora, até agora eu tenho entendido isso desta forma, como a eminente relatora está entendendo. Agora, nós vamos viver uma nova realidade daqui para frente, então eu me reservo no direito de repensar melhor essa situação. Mas agora, neste momento, com a normatização que está aí, e que nós temos que buscar isso no Código de Processo Civil mesmo, né? Eu penso que, neste momento, neste caso específico aqui, não é possível contemplar o sindicato com esse benefício, não. Eu sei que tem entendimento no sentido contrário já por aí, mas eu peço vênia, mas vou acompanhar a relatora, né? E vamos ver para frente aí como é que a gente pensa esse assunto, não sei, porque os sindicatos realmente vão ficar numa situação difícil, né? E numa democracia não precisa de tanto sindicato, mas precisa de sindicato forte, né? Preciso isso, nós temos que pensar isso bem mesmo. Mas eu estou acompanhando, neste caso, a relatora. Excelentíssimo terceiro votante. Também acompanho, data vênia, do que foi colocado. Conforme voto prolatado, à unanimidade. Excelência, muito obrigado. Tenham um bom dia a todos. Bom dia. Pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h32, processo de número 21 da pauta de 8h32, processo de número 11.011.79 de 2016, processo proveniente da Vara do Trabalho de Nova Lima. Recorrente, Turilessa Limitada e Valdirene dos Santos, e recorridos mesmos e Expresso Nova Limense Limitada. Relatora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças, segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas, e terceiro votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Para sustentação, doutor Paulo, pela reclamada recorrente. Doutora Ana presidindo. Doutor Paulo, vou antecipar, porque nós temos uma questão prévia nesse processo, que é no recurso do reclamante, em que ele argue nulidade da sentença por cerceamento de direito de defesa, que eu estou acolhendo. O juiz de primeiro grau, ele indeferiu a oitiva de testemunhas e julgou contrária à tese do reclamante. Então, nesse caso, eu estou conhecendo os recursos e, no mérito, eu dou provimento parcial ao recurso do reclamante, da reclamante, para declarar nula a sentença por cerceamento de defesa e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à vara de origem para a reabertura da instrução, com a oitiva da testemunha indicada pela reclamante, Manuel Brejola, e, em seguida, a prolação de nova decisão, como se entender de direito. Fica prejudicado o exame do recurso da segunda reclamada e das demais matérias suscitadas pela autora. Doutor Paulo? Só acrescentar, salvo engano, eu até não vi se tem decisão de embargos, isso, mas a sentença mesmo não tratou dessa situação. Então, até que eu não vi na sentença, então eu entendo que isso aí até precluiu esse momento de falar isso, porque se não foi tratado na sentença essa questão da contradita. Só, assim, em resposta, porque houve o protesto, o juiz não manifestou, mas a reclamante recorreu sobre essa matéria. E hoje é a questão de embargos declaratórios, são as teses que nós incorporamos com relação ao novo CPC, ela não determina essa extensão do julgamento. Eu mantenho o voto, excelentíssimo revisor. Presidente, eu também acompanho, porque houve o requerimento do oitivo da testemunha, até me lembro, Manuel Brejola, achei o nome diferente, e foi indeferido. Depois o juiz fala empatada a prova oral, como se fosse possível ter empate. Empate de prova. Não existe empate de prova. Ou a prova, ou alguém desencumbiu melhor do outro, que tinha, se incumbiu. Mas esse negócio de empate não existe. Não existe. Tem que dar a oportunidade das partes desincumbirem do seu ônus. E não desincumbindo prevalece a outra. Ou, enfim, é nesse sentido que eu entendo a questão. Então, me parece que há um equívoco mesmo na condução do processo.
eu peço ver e acompanho o relator. Excelentíssimo terceiro votante. Eu também estou acompanhando. Tem um aspecto aqui que não é que a prova tem que ser aquilatada pelo número, mas é pelo valor e pelo peso. Mas tem um outro ponto nesse processo que o juiz julga improcedente por falta de prova. Tem dois aspectos aqui. E a questão da preclusão que o doutor advogado está comentando, o juiz indefere, a parte protesta, ele não teria que falar nada disso. A parte, o primeiro momento que ela tinha que falar é quando do indeferimento da oitiva. Ela fez isso, o juiz manteve a decisão dele, o momento de recorrer era agora, provocar a instância revisora, e foi feito, e eu acho que houve uma limitação aqui também. Então, eu vou acompanhar o relator. Proclama-se a unanimidade, conforme o voto apresentado. Devolvo a presidência. Obrigado, bom dia. Paulo. Bom dia. Médio. Pregão. Continuamos na pauta de 8h32, processo de número 36 da pauta de 8h32. Processo de número 11.820.56 de 2017. Processo proveniente da 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, D3 Serviço Automotivo Limitada. E recorrido, Guilherme Henrique da Cruz Araújo Modesto. Relatora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Para sustentação, doutor Leônidas, pelo reclamante recorrido. Doutora Ana, presidindo. Eu vou antecipar o voto para facilitar. Eu conheço do recurso interposto pela reclamada, mas no mérito eu nego o provimento ao apelo e mantenho a respeitável sentença por seus próprios fundamentos, servindo de acordo a presente certidão nos termos do inciso 4, parágrafo 1º do artigo 895, e acrescento algumas razões de julgar com relação à justa causa e tudo mais. E a condenação ao pagamento do fundo de garantia. É isso meu voto. O senhor tem manifestado, doutor? Sim. Pois não? Excelentíssimo senhor desembargador presidente, senhora relatora e demais votantes, bom dia a todos. No presente caso, o que deve ser suscitado, inclusive foi objeto de pronunciamento proferido no voto anterior, diz respeito ao ônus da prova que incumbe a cada uma das partes, né, na relação processual. O presente processo foi distribuído, apresentada a contestação pela reclamada. O reclamante limitou-se a apresentar impugnação genérica, de modo a não impugnar o documento de aviso de dispensa por justa causa, o que, do nosso ponto de vista, faz incidir a norma contida no artigo 374 do CPC, inciso 3º, que os fatos admitidos no processo como incontroversos devem ser levados em consideração, tendo em vista que o aviso de dispensa por justa causa foi assinado pelo reclamante, não foi impugnado e não houve qualquer suscitação de indução a erro pela reclamada, bem como não houve qualquer suscitação de coação do reclamante quando da assinatura desse aviso de dispensa. Acresço a essa razão da validade desse documento no que consta consignado no depoimento pessoal na ata de audiência. Depoimento pessoal do reclamante, quando perguntado se assinou a advertência de folhas 93, disse que se negou a assinar a advertência, folhas 93 do PDF, disse que se negou a assinar o documento por discordar do seu teor. Assim também afirmou quando apresentado o documento de folha 108, relativamente à suspensão que fora aplicada ao reclamante. Também afirmou que, quando apresentado o documento, se negou a assinar este documento, pois discordava do seu teor. Então, excelências, o que se verifica é que o reclamante
ele se nega a assinar documentos que ele discorda. Durante todo o período contratual, ele se negou. Quando apresentado o aviso de dispensa por justa causa, ele assina o documento, não impugna esse documento, quando oportunizado, no prazo deferido pelo juízo sentenciante, e então a gente percebe que ele concordava com os termos contidos naquele aviso de dispensa por justa causa. Acrescendo a essas informações, eu trago a situação de que o ônus probatório, do nosso ponto de vista, caberia ao reclamante, tendo em vista que caberia a ele desconstituir essa prova que foi apresentada e não impugnada. Então, ele não fez prova testemunhal, não produziu, perdão, a prova testemunhal hábil a desconstituir a validade desse documento por ele assinado. Então, Excelência, o que a gente entende é que a sentença ela não utilizou da melhor técnica processual, tendo em vista que existem documentos que comprovam a justa causa aplicada, pois a empresa, por se tratar de uma empresa pequena, inclusive o que foi confessado pelo reclamante, que jamais, durante todo o período de contrato dele, houve o acionamento da Polícia Militar para retirar um funcionário da empresa, a não ser na oportunidade que a empresa o fez quando o reclamante ofendeu o sócio da empresa no seu ambiente de trabalho. O que não restou consignado, pois eu estive na instrução processual, em alegações finais, o douto juízo, eu pronunciei a respeito das alegações finais, perguntando e questionando a ele se haveria a inversão do ônus probatório. Porém, alguns magistrados, como é de conhecimento de Vossas Excelências, não constam as alegações finais, tendo em vista a previsão que está disposta na CLT, o que, do meu ponto de vista, prejudica o advogado em fase recursal, pois, quando do encerramento da instrução processual, me dirigi ao magistrado e, naquele momento, perguntei: Excelência, haverá a inversão do ônus probatório nesse caso? Não, doutor, não haverá, pois haviam testemunhas para serem ouvidas para corroborar os fatos que estavam no boletim de ocorrência e nas alegações da contestação, que não foi impugnada pelo reclamante. Diante da melhor técnica processual, entendendo que já havia exaurido e conseguido demonstrar, através das provas contidas no processo, a justa causa e os fundamentos dela, entendi por não ouvir mais uma testemunha, entendendo que a ausência de impugnação ao documento e aos fatos em controvérsia na contestação, com a melhor forma da aplicação do artigo 374 do CPC, haveria o juiz, por entender, além da questão que reporta Vossa Excelência suscitada em alegações finais, haveria o juiz por entender que a justa causa foi aplicada da maneira adequada. Por esse motivo, Excelência, com todo o respeito à proposta de voto da eminente desembargadora relatora, peço a Vossas Excelências sensibilidade no que diz respeito ao presente processo, até mesmo a douta desembargadora relatora, para que reveja a sua proposta de voto, tendo em vista as razões aqui trazidas na tribuna, e, se assim não entender, que os demais votantes divirjam do entendimento inicialmente apresentado pela douta relatora, para que seja mantida a justa causa. Muito obrigado pela atenção de todos. Bem, cumprimento o advogado pela sustentação que deixou claro. Na audiência foi facultado às partes a produção de prova. Já a reclamada já tinha apresentado documentos, mas eram documentos unilaterais. Então, eram necessárias provas para corroborar aquelas alegações. E a prova não convenceu o juiz de primeiro grau. E também não me convenceu. É uma situação muito grave, essa questão da justa causa. Eu imagino, dentro de uma empresa, o quão difícil é fazer essa prova, trazer os elementos. Mas nós temos os limites do processo.
E eu não posso julgar pela minha história pessoal ou porque me contaram de uma forma ou de outra. Eu só posso julgar pela prova. Eu entendo o esforço da reclamada através do seu advogado, né, muito sério, trouxe as questões recursais muito bem colocadas, mas aqui é toda a questão da prova e do convencimento. E realmente aqui eu entendo que o convencimento apresentado pelo juiz de primeiro grau também é o meu. Então, com a devida vênia... Uma questão de fato, pela ordem, pode ser suscitada? Pode, pela ordem. É que o próprio reclamante também, em seu depoimento, ele confessa que o documento que ele se recusou a assinar, quando da suspensão, quando foi chamada a polícia para que ele se retirasse do local de trabalho, foi assinado pelas testemunhas que ali presenciaram os fatos, no próprio depoimento. Apenas isso, para complementar. É uma questão de fatos, realmente pertinente. A questão ele recusou assinar. Ele não admitiu que aqueles fatos descritos ali realmente aconteceram. Realmente a questão, de fato, da dificuldade desse tipo de prova, que eu entendo perfeitamente. Mas, dentro do limite do processo, é esse voto mesmo que eu tenho que apresentar. Excelentíssimo segundo votante, relator, revisor. Eu também queria cumprimentar o ilustre advogado pela questão de ordem técnica colocada. Mas me parece que há um equívoco na forma de enxergar o desenrolar da audiência trabalhista. Estou falando da audiência trabalhista. Não se pode nunca deixar de produzir a prova que se tem de produzir quando se sabe que o ônus de demonstrar o que causa o rompimento do contrato por justa causa é da empresa. E toda justa causa se avalia em concreto. O documento mencionado prova que teve alguma declaração lá, mas que essa declaração é verdadeira, muito longe está de se tirar da empresa o dever de confirmar aquilo em audiência. A impressão que tem é que a empresa aplicou uma punição mais leve, se arrependeu e quis dar uma mais grave. É o que deixa transparecido no processo por ausência de uma prova nesse sentido. Cabal, que diz que ele teria praticado uma nova conduta que tornasse indesejada a continuação da relação de emprego. Isto fica muito nítido. Então, se serve para alguma coisa, esses tropeços, e eu enxergo isso como um tropeço na hora do desenrolar da instrução processual, é que não se pode deixar de ouvir testemunha. Instrução é a fase mais importante do processo. E tem o tal do princípio da concentração dos atos processuais e razões finais na Justiça do Trabalho são orais mesmo. Peço vênia, mas o voto da eminente relatora está dentro do que se tem de decidir mesmo nesse caso aqui, em segundo grau. Eu estou acompanhando. Excelentíssimo terceiro votante. Também reiterar os cumprimentos ao ilustre advogado, que busca, de uma maneira técnica, rever a decisão de primeiro grau. Eu somente vou pontuar alguns detalhes. Contraditório se estabelece com a inicial e com a defesa. Essa tréplica que, às vezes, se o reclamante já, na inicial, ele traz uma tese que contraria os documentos que são apresentados com a defesa, eu entendo que a controvérsia está mantida, está estabelecida e incumbe à parte, dentro do ônus de prova, que o juiz não tem que orientar nenhuma parte, ainda mais quando está devidamente representada, de quem é o ônus da prova. Mas, nesse caso aqui também, essa discussão ela passa a ser irrelevante, porque o autor impugna, e ele impugna especificamente esse boletim de ocorrência. Há uma impugnação dele específica nos autos, quando foi oportunizado vista para impugnar os documentos. Tem esse aspecto. A questão do teor, e o que o ilustre desembargador doutor José Marno fala, quando é uma declaração de terceiro, realmente
prova-se a declaração, mas não o fato declarado. Agora, se é a declaração da própria parte, normalmente se dá também validade ao teor da declaração, sem depender de outras provas. Mas isso tudo aqui é superável nesse caso dos autos. O que a decisão de primeiro grau coloca, e não há, pelo menos na sustentação, um inconformismo quanto a isso, é simplesmente que não pode se punir 2 vezes pelo mesmo fato. É o princípio do não bis in idem, que a sentença colocou isso. A empresa, de acordo com esse boletim de ocorrência, aplica uma suspensão ao empregado, deixa ele trabalhar por 1 mês e depois quer aplicar outra punição. Justificar uma rescisão do contrato de trabalho pelo mesmo fato. Esse é o ponto. Nós chegamos a um desaguador desse processo que não é questão de prova, não é questão nada, é de transparência, é somente isso. A empresa agiu dessa forma. Então, esses aspectos processuais que o ilustre advogado busca, na verdade, nesse caso aqui, ele não tem muita incidência, ademais do que eu já tinha colocado antes. Reiterar cumprimentos pela precisão técnica que busca dar, mas, nesse caso aqui, eles não são aplicáveis. Estou acompanhando a relatora. Bem, então, proclamamos com a unanimidade, conforme o voto da relatora. Agradeço. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h32, processo de número 28 da pauta de 8h32. Processo de número 11.406/69 de 2017. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Araxá. Agravante, Banco do Brasil S.A. E agravado, Eliene Helena Cansado de Andrade Baer. Relatora e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Para sustentação, doutora Débora, pelo reclamado agravante, pelo Banco do Brasil. Com a palavra, excelentíssima advogada. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os ilustres desembargadores e demais presentes. O processo aqui é um recurso do banco reclamado a um agravo de instrumento interposto face à decisão de primeiro grau que denegou seguimento ao recurso ordinário interposto pelo banco reclamado, sobre o fundamento que o mesmo é intempestivo. Data máxima vênia, tal decisão denegatória não merece prosperar. Eu chamo a atenção dos ilustres desembargadores para as datas das intimações constantes no PJE. Foi proferida a sentença parcialmente procedente no dia 13/12 de 2017. No dia 19/12 de 2017, a reclamada, ora gravada, interpôs embargos declaratórios, interrompendo, assim, o prazo para interposição de recurso por ambas as partes. Em decisão proferida em dia 22/1 de 2018, o juiz acolheu e deu provimento aos embargos declaratórios interpostos pela autora, sanando a omissão na sentença. O banco reclamado foi intimado dessa decisão via correio, em 31/1 de 2018, conforme verificado nos expedientes do PJE. Face a essa decisão, que sanou a omissão, foi acolhido o protesto interruptivo, portanto, a sentença foi modificada. O reclamado interpôs embargos de declaração dentro do prazo de 5 dias para que fossem sanadas as contradições apontadas na sentença. Portanto, verificada a tempestividade de tais embargos declaratórios. Conforme disposto no artigo 897 da CLT e no artigo 1026 do CPC, os embargos declaratórios interrompem o prazo de interrupção de recurso, seja interposto pelo autor ou pelo réu. Diante do exposto, resta evidente a tempestividade dos embargos declaratórios interposto pelo banco reclamado e, consequentemente, do seu recurso ordinário. Assim, requer o agravante que seja dado provimento ao presente agravo para fins de conhecimento e provimento ao recurso ordinário interposto pelo banco. Bem, cumprimento a advogada. O relato é mais ou menos este. É uma situação bem diferente esse processo. O Banco do Brasil foi citado para a audiência no início do processo, não compareceu. Revelia. O juiz prolatou a decisão. Não manifestou. O reclamante apresentou o embargo de declaração que foi provido. Aí, a partir da intimação desses embargos de declaração,
o banco passa a recorrer sobre a matéria que ele deveria ter apresentado em defesa. Esta a questão. Ele quer manifestar sobre essa matéria. O juiz acolheu o primeiro embargo. Aí, só que depois o reclamado apresenta recursos com a matéria que deveria ter sido apresentada em defesa. E aí o juiz agora já entendeu que não caberia recurso. Então, aí agora o agravo de instrumento, pedindo o conhecimento do recurso. Então, eu conheço do agravo de instrumento em recurso ordinário e nego-lhe provimento. É esse meu voto, excelentíssimo revisor, excelentíssimo... Também estou acompanhando data vênia do que a ilustre advogada. Isso, cumprimento, devolvo a presidência. Pregão à o processo unanimidade. seguinte. Pauta... Terminou a sustentação, não? Não? Então, continua. Pauta de 8h33. Uma preferência regimental no processo de número 30 da pauta de 8h33. Processo de número 11.714, 12 de 2015. Processo proveniente da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia. Recorrente, Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. E recorrido, Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlo de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Terceiro votante, presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças, em face da declaração de suspeição do excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentar, a doutora Joana, pela associação. Associação, bom dia a todos. É o 30 da pauta de 8h33. Doutora Ana, presidindo. Com a palavra, excelentíssimo relator. Só um minutinho, por gentileza. Pois não. Só abrir aqui o... Fechou? É o 30, doutor Zé Marco. Eu acho que a prudência dá provimento ao agravo e conhecer do recurso e negar. Ela fez inscrição depois. Foi inovação, o que fosse, então, talvez, mas essa... É o 11.714. É porque o sistema fechou. Abriu o quê? Tá aí, tá abrindo. Ele fechou 11.714, isso. É a conclusão, sua presidência? Isso, Tem que ler a conclusão? Pois não. A conclusão que eu proponho é a seguinte. Eu conheço do recurso ordinário e no mérito, rejeitando as arguições de ilegitimidade ativa do sindicato autor e de nulidade por julgamento ultra petita, eu dou parcial provimento ao apelo para, primeiro, estabelecer que nas hipóteses em que o primeiro agendamento da homologação da resilição parcial foi realizada para o período de 30 dias imediatamente posteriores à data de efetiva redução da carga horária e a homologação somente não ocorreu por razões alheias à vontade da empregadora, desde que devidamente comprovada tal circunstância, não há falar em nulidade da resilição parcial e pagamento de diferenças salariais, desde que, em momento posterior, tenha a homologação sido concretizada. Esclareço que, para evitar o enriquecimento sem causa, quando da execução individualizada em favor de cada substituído, fica autorizada a dedução do valor comprovadamente pago a título de indenização do acerto rescisório, a indenização e acerto rescisório pelas resilições parciais consideradas nulas por falta de homologação. B. Assegurar à reclamada a possibilidade de comprovação de que atende aos requisitos legais para isenção prevista no artigo 29 da Lei 12.101 de 2009, em momento posterior, conforme contenho aqui na fundamentação. Senhora presidente, é o meu voto. Bem, com a palavra, a excelentíssima advogada. Bom dia, igreja turma. Não obstante o acolhimento parcial do recurso, eu vou me ater à questão da ilegitimidade do sindicato, que é a questão-chave para a associação.
Os sindicatos de professores de Minas Gerais, representando os professores que trabalham, já trabalharam na associação, na universidade, ele pretende a diferença salarial em razão da redução de carga horária prevista na norma coletiva, né, cujas as questões são previstas em norma coletiva. A legitimidade ativa do sindicato, ela baseada no próprio artigo 18 da Constituição, que limita a atuação dele representando os empregados em relação ao direito coletivo, direito difuso e também individual homogêneo. A recorrente defende que aqui não se trata de direito individual homogêneo, né? Muito embora conste, o direito se origine na norma coletiva, cada empregado, cada professor tem uma situação específica. E com toda, ainda que levantada, que na execução será analisado a questão, né, individual, a recorrente vê que a própria decisão, como de primeiro grau, até mesmo o fundamento do ilustre relator, ela pressupõe que se trata de um direito individual, né, e que deve ser ajuizado caso a caso. O próprio escritório, a gente trata, né, quando chega uma questão, né, uma ação individual desse caso, de casos como esse, as questões são diversas. A análise, a situação fática de cada professor, ela é muito individual, né? Tem os professores que pedem a redução, fazem o requerimento, professores que estão substituindo outros professores, inclusive, como ressaltado na sentença, que enfim, excluído, mas a recorrente vê como uma execução sem fim, porque analisar isso vai ter que ser aberto uma nova comprovação, uma nova análise de cada professor, né? Diferente das outras demandas coletivas que se analisa direitos individuais homogêneos, não é questão de salário de cada um que vai diferenciar o cálculo, né? É a situação fática, vai demandar nova comprovação. Tem a questão da redução também do número de alunos, né? Tanto de turma como de turma e disciplina. Então, a recorrente entende que não há como ser analisada de forma coletiva o direito de cada professor. Por isso, pugna pelo provimento do recurso em relação à ilegitimidade ativa do sindicato. Excelentíssimo relator. Então, o sindicato tem o papel constitucional de agir nessas situações, não é? Me parece que são direitos individuais homogêneos. Agora, a eventual dificuldade numa execução não pode ser empecilho, que eu não acho que vá ter dificuldade, não pode ser empecilho para que o sindicato exerça o papel, né, de extraordinária importância que ele tem e deve mesmo agir, exercer, não é? Esse provimento está sendo dado exatamente, e não há dificuldade não, porque os traços objetivos do que tem de ser seguido consta aqui do voto. E esclarecendo, é porque alguns professores, em que pese ter tido a redução da carga horária e não ter sido homologado dentro do prazo de 30 dias que a norma exige, foi por ausência mesmo de pauta, porque o sindicato ou o próprio professor tinha problemas particulares, eu não pude ir, tem até declaração de professor nesse sentido, não houve homologação porque eu não pude, então há um interesse, há problemas nesse sentido para ser resolvido na execução. O provimento que está sendo dado aqui é de obediência estreita ao que está previsto no instrumento normativo, cuja homologação, como pressuposto de validade das resilições parciais, tem que ser feita no prazo lá estipulado, 30 dias, e homologado. Quando essa homologação não se fez, não por culpa, não por problemas da própria instituição de ensino, mas por interesse do próprio professor, aí realmente não tem como atribuir a essa empresa uma responsabilidade por isso. É nesse sentido, senhora presidente. Então, eu estou rejeitando essa preliminar arguída na tribuna da direita. Eu sou a segunda votante. Eu acompanho integralmente o voto e, em especial, o provimento dado, que é justo o impedimento de
percepção dobrada do que já foi deferido. Acompanho integralmente. Excelentíssimo terceiro votante. Também de acordo, doutora Vênia. Bem, então, a unanimidade proclama-se conforme o voto apresentado. Devolvo a presidência. Bom dia, doutor. Tá, obrigada, bom dia. Obrigada pela preferência. Perfeito. Pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h33, processo de número 36 da pauta de 8h36. Processo de número 12.505.48 de 2015. Processo proveniente da segunda vara do trabalho de Pedro Leopoldo. Recorrente Darli Anderson da Silva Santos. E recorrida Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e Consórcio Corvan Conserva. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlos de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, o doutor Hélio, pelo consórcio Covan. Doutor Cécio. Doutor Cécio. Conheço do recurso interposto e nego o provimento. O procurador gosta de fazer uso da palavra? Não, excelência. Eu vou só aguardar a eventual divergência. Perfeitamente, doutor Zé Carlos, doutor Roberto, perdão, Carlos Roberto. Chegamos. Eu estou de pleno acordo. Eu também estou acompanhando, desculpa, doutor. Então, por unanimidade, não temos voto do relator. Obrigado. Pregão, processo seguinte. Pauta de 8h34. Processo de número 7 da pauta de 8h34. Processo de número 11.307/16 de 2016. Processo proveniente da 46ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente Paulo Henrique Vitorino Zanoni e Valorex Tubos do Brasil S.A. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, o doutor Alisson, pelo reclamante recorrente. Desembargador César, presidir. No caso, poder adiantar a conclusão? Perfeitamente. Estou conhecendo dos recursos e negando-lhes provimento. Os procuradores, se desejar, têm a palavra. Sim, muito bom dia ao senhor desembargador presidente, estendendo o cumprimento aos demais julgadores, demais presentes nessa turma recursal para essa sessão de julgamento. O recurso interposto pelo reclamante consubstancia-se essencialmente aos minutos residuais anteriores e posteriores à jornada de trabalho. No entendimento da parte autora agora recorrente, houve uma inobservância de todo o acervo jurisprudencial, tanto dessa egrégia turma recursal, quanto do egrégio TST. Porque a ilustre magistrada de primeira instância achou por bem deferir o pleito pelos minutos anteriores e posteriores ao argumento de que, essencialmente, o trabalhador poderia ir trabalhar uniformizado, que tinha opção de transporte da empresa de casa para o trabalho e que, na portaria da empresa, passava transporte público regular. Ouvidou-se que, no entendimento da parte autora, da questão relacionada ao tempo aqui, realmente, para a troca de uniforme e deslocamento interno dentro da planta empresarial, que restou comprovar através da oitiva da prova testemunhal na audiência que instruiu o feito. Então, de uma análise da coleta de prova testemunhal, verifica-se realmente que o lapso temporal que era despendido pelo trabalhador no seio empresarial excedia aquele estabelecido pelo artigo 58, parágrafo 1º da antiga redação da CLT, tendo em vista o processo distribuído em agosto de 2016. Então, por essas razões, pugna para que seja dado provimento ao recurso do reclamante para acrescer a condenação os minutos anteriores e posteriores às jornadas de, no mínimo, 30 minutos residuais. É o entendimento da parte autora e que, assim, pelo acervo, pela oitiva da prova testemunhal colhida em audiência. Muito obrigado. Relator? Cumprimentar o advogado, mas o ponto aqui realmente que não foi efetivamente debatido na tribuna é que o juízo não valorou positivamente as declarações das testemunhas porque ela não tinha uma realidade análoga ou semelhante à da parte autora. E eu estou entendendo que esse entendimento está correto. Eu não vejo realmente uma prova que circunscreva e que faça o juiz caminhar na tese inicial. A falta dessa prova segura
eu estou mantendo o voto e a sentença superior tribunal quem deferiu esses minutos residuais. O segundo, nesse processo, doutor, o reclamante alega no inicial que chegava por som do ônibus, e depois ele falou na inicial que gastava com deslocamento, com transporte. Mas a testemunha que eu fiz uma testemunha só, e a testemunha, quando começa o depoimento, diz que não trabalhou com o reclamante em nenhum período, que não tinha nenhum contato com o reclamante. E depois, no final do depoimento, ela fala que o depoente soube que o local que o reclamante trabalhava, porque o reclamante conversou do lado de fora da audiência com o depoente e informou o depoente. Lá está vendo, esse depoimento colhido não dá como para comprovar as alegações do reclamante, porque essa testemunha não trabalhou com o reclamante em nenhum período, não tinha contato com o reclamante, eu não vejo como ela pode fazer, o depoimento dela pode fazer prova em relação dos fatos a favor do reclamante, por isso que eu estou acompanhando. Doutora Ana? Acompanho também. Então, assim se decide por unanimidade, nós temos voto do relator. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Vou à Pregão? presidência. Eu pulei um advogado da pauta de 8h33. É o Tudo processo de número 31 da pauta de 8h33. Processo de número 11.951/36 de 2017. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Três Corações. Recorrente Itaú Unibanco S.A. e recorrido Marcos Jacob da Silva. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutor Fernando César, pelo reclamante recorrido. Desculpa, doutor. Sem problema. O relator poderia, por gentileza, adiantar a conclusão do seu voto? Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo, rejeitando as prejudiciais de coisa julgada e de prescrição total e negando provimento ao apelo. O procurador, se desejar, poderá fazer uso da palavra. Excelência, eu só aguardaria uma eventual divergência. Perfeitamente. Doutor Carlos? Estou de acordo. Eu também estou de acordo. Então, assim se decide por unanimidade, nós temos o voto do relator. Ok, Bom muito dia, obrigado, bom dia. Já temos o advogado inscrito? Se inscreveram, mas não compareceram. Então, vamos eliminar, não. Vamos terminar os advogados que... Essa ficou brava. Eliminar, não? Vamos terminar os advogados que se inscreveram e não estiveram presentes, por favor. Então, vamos na pauta de 8h31. O Ministério Público vai sustentar também? Vamos ver o doutor Zé Marlon, que do Ministério Público, é o 17. É o 17 da pauta. Vai. Faz o pregão direito. Processo de número 10.874/88 de 2016. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Sabará. Recorrentes: Ipor Labor Farmacêutica Limitada e Ministério Público da União. E recorridos mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Doutor César, presidindo. Podia gente repetir o número, que eu não estou achando o voto. É o 10.874, é o 14. Tá, o Ministério Público só vai 17. assistir? Não, 17. Conclusão. Perfeitamente. Doutor Zé Marlon, podia ler a conclusão? Pois não, senhor presidente. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos e no mérito. Eu nego o provimento ao recurso interposto pela ré e dou parcial provimento ao apelo aviado pelo autor. Primeiro, para determinar que a reclamada se abstenha de exigir de seus empregados, presentes e futuros, labor além do limite legal de 10 horas diárias, ressalvado, contudo, o disposto no artigo 61 da CLT, letra B, deferir a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que, no prazo de 90 dias, a contar da publicação deste acórdão, independentemente do trânsito em julgado, a reclamada dê efetivo cumprimento à obrigação de fazer determinada neste feito, sob pena de multa diária de R$ 500, mantido o valor da condenação porque compatível. O Ministério Público gostaria de sustentar? Então, só o dano moral coletivo que, sim, atende ao Ministério Público do Trabalho. Ok. Doutor Carlos? Estou acompanhando. Eu também estou acompanhando. Então, assim se decide por unanimidade, nós temos o voto do relator. Pregão seguinte. Na pauta de 8h31. Pauta de 8h31, processo.